Olá, meu nome é Nilson Araújo e esse vídeo é um complemento ao módulo 9 e 10 do curso de Instrumentação para o Ensino de Física 1 no CEDERJ. Nós iremos tratar sobre o assunto eletrodinâmica. Bem, podemos dizer que o curso de eletricidade é dividido em duas partes. Um eletrostática e outro de eletrodinâmica. A parte de eletrostática é quando nós estudamos as cargas em repouso, vimos essas interações da força elétrica, o conceito da lei de Coulomb, as interações do campo elétrico e a energia eletrostática presente nas cargas em repouso. A partir da eletrodinâmica, iremos passar a estudar essas mesmas cargas, só que agora em movimento. Logo, inicialmente iremos ver o conceito de eletrodinâmica, que é o estudo das partículas eletricamente carregadas em desequilíbrio eletrostático, com deslocamento contínuo de cargas para uma determinada direção e sentido, denominada corrente elétrica. Logo, essas cargas agora são analisadas a partir dos movimentos efetuados por elas, isto é, os elétrons livres presentes nas últimas camadas do átomo, como é a necessidade de menos energia para se soltarem, então se desprendem e começa a haver movimento. Esse movimento dos elétrons, de certa forma, é até aleatório. Só que há um movimento médio resultante em um só sentido. Esse movimento médio resultante direciona as cargas em apenas um sentido, basicamente em um sentido, devido ao campo elétrico no condutor. Então, há um campo elétrico que é instantâneo durante o percurso todo o fio. O movimento dos elétrons é muito lento mesmo. Os elétrons têm uma velocidade baixíssima, não é a velocidade da luz. Mas devido ao campo elétrico presente no fio ser instantâneo em todos os pontos, então a corrente é instantânea. Tá. Bem, seguindo aqui as nossas definições, primeiramente aqui vemos aqui o que será estudado durante esse vídeo. Em três partes que é composto. Uma parte que fala sobre o conceito de eletrodinâmica, já visto, né? Que é o estudo das cargas em movimento. Definição de corrente elétrica, resistência, potencial elétrico, corrente contínua e alternada. A parte 2 é os efeitos da corrente em um condutor, a potência elétrica, a energia consumida. E na parte 3, circuitos elétricos e aparelhos de medição, geradores elétricos e os exercícios de cada item, ok? A definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento contínuo de elétrons causado por um diferencial de potencial elétrico, DDP, ou também chamado tensão. É até uma certa analogia, como se fosse a corrente de um fluido, embora a corrente elétrica não funcione exatamente como um fluido, que o fluido vai numa direção, os elétrons batem para todas as direções, mas há um movimento médio resultante em uma só direção. A definição de corrente elétrica é a carga dos portadores, né? Os elétrons são portadores de carga. Então, a quantidade de carga presente nesses elétrons, dividido pelo tempo em que se passa, é justamente o conceito de corrente elétrica. Então, aqui no desenho, temos uma seção transversal cortando o fio, os elétrons se movimentando, portando as cargas, e dividindo pelo tempo, temos a corrente elétrica, que é representado por Coulomb, e T é representado pelo tempo, que é dado em segundos, que é coulombs por segundo, que dá ampere. Coulombs por segundo é a mesma coisa que ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Aqui abaixo mencionamos que Q é igual a N vezes E. Porque se pensarmos em apenas um elétron, a carga de um elétron ou de um próton é 1,810 elevado a menos 19 Coulomb. Se pensamos que em quinquilhões de elétrons, então é N vezes E, quer dizer, N vezes o valor da carga, que dá justamente o Q, que é a carga total desses elétrons em movimento dividido pelo tempo, e dá justamente corrente elétrica em ampere.
Nos exemplos, iremos entender melhor esses conceitos. Abaixo temos o conceito de resistência elétrica, identificado pela letra R, que é oposição ao movimento dos elétrons devido às características dos materiais e é medido em ohms. Isso porque todos os materiais possuem uma certa resistência à passagem de corrente. Alguns mais, outros menos. Os metais possuem alta condutância, né? Resistência muito baixa. Os semimetais têm uma resistência mediana e os ametais possuem uma alta resistência. Então, a gente pode ver que a resistência depende de qual material. A corrente elétrica, que a gente definiu lá acima, também pode ser definida pela primeira lei de Ohm. E qual a primeira lei de Ohm? Corrente é igual a V sobre R, isto é, potencial elétrico dividido pela resistência. É outra forma de nós calcularmos a corrente elétrica em um circuito. É o potencial elétrico dividido pela resistência. Seguindo em frente, temos aqui a definição de corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é considerada contínua quando não altera o seu sentido, ou seja, sempre positiva ou sempre negativa. Temos aqui o gráfico aqui abaixo, em que a corrente é contínua, só no caso aqui apenas positiva. É o exemplo que temos de baterias, pilhas, a corrente em uma única direção. Como exemplo de corrente alternada, em que ela varia alternadamente, isto é, ela muda de sentido constantemente, é a corrente a tensão de nossas resistências, que é 60 Hz. Isto é, ela muda de direção 60 vezes por segundo. A corrente de 120 volts das nossas casas. Ela vai mudando, por isso que é corrente alternada. Um exemplo de que trabalhamos com corrente contínua alternada são as fontes de tensão, que entra alternada na nossa rede da casa, né? Vai no aparelho e sai contínua para alimentar celulares, etc. Ok? Seguindo aqui em frente, há exercícios para essas definições que nós vimos. O primeiro exercício diz assim: por uma seção transversal de um fio de cobre, passam 20 coulombs de cargas em 2 segundos. Qual a corrente elétrica? A definição de corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. O exercício diz que passa 20 coulombs. Dividido por 2 segundos, temos 10 amperes, que é a corrente elétrica desse circuito. O segundo exercício de gráfico. Os gráficos ilustram a variação das correntes elétricas em fios condutores, em função do tempo. Qual a carga elétrica que passa por uma seção transversal desses condutores em 3 segundos? Então, aqui, primeiramente, temos o primeiro gráfico, 3 segundos, 6 amperes. Você, para calcular a área desse gráfico, você tem base vezes altura. Seria T vezes I. T vezes I, que é base vezes altura. Mas o que é T vezes I? Se você multiplicar delta T vezes I, é justamente Q. Se você multiplica delta T vezes I, é justamente o conceito de carga. Então, se você achar a área desse gráfico aqui, corrente vezes o tempo, você vai justamente a carga. Ok? Então, a base vezes a altura, 6 ampere, que é a altura, vezes a base, que é 3 segundos, você vai encontrar 18 coulomb, que é a carga desse gráfico. O segundo gráfico, já temos um triângulo. Aqui, a corrente, que era 0 ampere, vai subindo aos poucos até atingir 30 ampere durante 3 segundos. Se você calcular a área desse triângulo, você vai achar a carga desse gráfico, que é base vezes altura dividido por 2, que é justamente a área do triângulo. A base é 3, a altura é 30, dividido por 2, você vai achar o Q igual a 45 coulombs. Ok? Então, podemos analisar graficamente essa questão da primeira lei de Ohm. Seguindo aqui em frente, um chuveiro elétrico é submetido a um potencial elétrico de 220 volts, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro? A corrente eu sei que é 10 amperes, potencial 220, eu tenho a resistência, que eu quero calcular, e dá 22 ohms, um exercício bem simples também. Abaixo,
Observe os circuitos, em qual deles a lâmpada brilhará mais e por quê. Ainda não falamos de circuitos em paralelo, falaremos mais com precisão mais à frente. Mas podemos aqui analisar um pouco já. Aqui no circuito C, temos lâmpadas ligadas em série. Ó. A lâmpada, a corrente vai passando lâmpada por lâmpada, ligada em série. Então, o potencial elétrico da bateria vai ficar dividido entre as três lâmpadas. Já no circuito B, o potencial elétrico entra na lâmpada ao mesmo tempo. Então, o potencial elétrico da lâmpada é igual para todas as lâmpadas. E no terceiro exemplo aqui no A, é em duas partes. Parte é em série e tem duas lâmpadas em paralelo, que é o circuito A. Analisando aqui, você vai perceber que no circuito B, as lâmpadas acenderão mais fortes, porque a energia, o potencial elétrico, está chegando igual para todas. Então, vai ser a máxima potência da lâmpada. Já o item C vai ser onde vai acender mais fraco de todos os circuitos, porque estão ligados em série. O potencial vai ser dividido para as três lâmpadas. O item A é um item mesclado, parte em série, parte em paralelo, então vão ser acesas um meio termo entre B e C. Então, mais brilhantes vão ser as lâmpadas de B, depois a de A e depois a de C. Ok? Mais à frente iremos estudar um pouco mais sobre circuito série e paralelo. Efeitos de uma corrente sobre um condutor. O que acontece? Quando uma corrente passa sobre um condutor, ocorrem vários efeitos. Efeito térmico, efeito luminoso, etc. O efeito térmico, ou efeito Joule, é quando o condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Esse efeito é base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas térmicas, etc. De maneira geral, o efeito térmico não é desejável. Você não quer que se perca energia aquecendo o condutor, resistências, etc. Não é o desejável. Mas no caso de aquecedores elétricos, chuveiros, é desejável. Você quer justamente que eles esquentam para que passe energia para a água e faça o aquecimento. Né? É o efeito térmico ou efeito Joule. Né? Outro efeito sobre os condutores é o efeito luminoso. Em determinadas condições, a passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz. Ocorre com as lâmpadas fluorescentes, ok? E os anúncios luminosos são aplicações desse efeito. Nele, é a transformação direta da energia elétrica em energia luminosa. Segue-se outro efeito, é o efeito magnético. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo magnético. Esse assunto é amplamente estudado quando formos estudar campo elétrico, campo magnético sobre fio condutor, etc. Diversos campos. Efeito magnético. É a base de funcionamento dos motores, transformadores, relés, etc. Outro efeito dos condutores é o efeito químico. Uma solução eletrolítica sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica. É o conceito de eletrólise. Esse efeito é utilizado, por exemplo, nos revestimentos de metais, cromagem, niquilação, etc. Outro efeito... já acabou os efeitos. Aqui é a definição de circuito elétrico. Para se estabelecer uma corrente elétrica, são necessários, basicamente, um gerador de energia elétrica, no nosso caso aqui uma bateria, né? Um condutor em circuito fechado, aqui eu tenho um circuito fechado, através da chave, e uma carga de consumo, né? Você não pode fechar o circuito sem ter uma carga, porque senão vai entrar em curto. É basicamente um circuito elétrico. O gerador, a carga e o fechamento do circuito. Geradores elétricos são dispositivos que fornecem diferença de potencial duradouro ao longo do tempo. Temos geradores luminosos, que transformam energia luminosa em energia elétrica, como as placas solares de silício. Os geradores mecânicos, que transformam energia mecânica em energia elétrica, principalmente através de magnetismo, são exemplos de usinas hidrelétricas, termoelétricas, termonucleares, etc. Isso são movimentos mecânicos que vão acionar esses geradores. Os geradores químicos convertem energia potencial química em energia elétrica, contínua apenas. Né? Os geradores químicos fornecem energia contínua, encontrada em baterias e pilhas. E geradores térmicos são aqueles capazes de converter energia térmica em energia elétrica diretamente, baseado como as usinas termoelétricas, né? Embora também parte delas são mecânicas. Né?
Seguindo aqui em frente, definição de potência elétrica. O trabalho para transformar em carga através de um DDP foi estudado em eletrostática. A potência elétrica identifica a capacidade de uma fonte de energia carregar uma carga no DDP em determinado tempo. Isto é, o que é potência? Potência é o trabalho que a carga realiza em determinado tempo, né? Então você tem o QV, que é a definição de trabalho, carga vezes potencial elétrico, dividido pelo tempo. E também nós temos que a corrente elétrica, como já estudamos, é carga sobre tempo. Se nós isolarmos o Q da primeira fórmula e o Q da segunda fórmula, e juntarmos as duas equações, vamos ter a equação P é igual a VI. Isto é, a potência elétrica é igual a V vezes I, voltagem vezes corrente. É a definição de potência elétrica. E essa fórmula também pode ser mudada, né, deduzida através da fórmula, da primeira equação de Ohm, né? E podemos chegar também igual a P V ao quadrado sobre R. Vamos ver alguns exercícios para compreender melhor o conceito de potência elétrica. Aqui, ó. Quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120 volts, a corrente que flui pelo filamento da lâmpada vale 1 ampere. Qual a potência da lâmpada? A potência é definida por V vezes I. Logo, P é 120 volts, a corrente de 1 ampere, a potência consumida por essa lâmpada é de 120 watts. Logo, quando vemos nas nossas lâmpadas escrito 120 watts, 100 watts, é justamente a gente pensar que na rede de 120 volts consome 1 ampere. Por isso que é uma potência de 120 watts. Num certo carro, o acendedor de cigarros tem potência de 48 watts. A DDP no sistema elétrico desse carro é 12 volts. Qual a resistência elétrica do acendedor de cigarros? Baseado na segunda fórmula, P é igual a V ao quadrado sobre R, você tem que a potência do acendedor é 48 watts. A bateria fornece 12 volts ao quadrado. A resistência que eu quero calcular, eu vou achar a resistência 3 ohms. Bem simples também o exercício. Energia consumida. A energia consumida em um resistor, ou uma carga, né, em um dado intervalo de tempo, é diretamente proporcional à potência dissipada. Isto é, a energia consumida é igual a potência vezes o tempo. A gente pode pensar em joules, mas normalmente trabalha com watts-hora. Ou, como a gente vê nas nossas contas de luz, em quilowatts-hora. Quer dizer, potência vezes hora a energia consumida. No sistema internacional, a unidade de energia é o joule, mas também é muito utilizada o quilowatts-hora, como eu mencionei. 1 kWh é energia consumida com potência de 1 kW durante 1 hora. Aqui um exercício para levar a melhor compreensão. Qual o consumo de energia durante um mês em kWh de um chuveiro de 4.000 watts que é utilizado 1 hora por dia? Ora, se são 30 dias e é 1 hora por dia, no total serão 30 horas. Como o chuveiro é 4.000 watts, então é 4.000 vezes 30. Quer dizer, watts vezes hora. Darão 12.000 watts-hora. Como o exercício que é em quilowatts-hora, basta tirar o 1.000 aqui, né? Dividir por 1.000, dá 12 kWh, que é a energia consumida por esse chuveiro. Segundo exercício. Uma lâmpada de 100 watts permanece acesa durante 20 horas. Determine a energia elétrica consumida em kWh e determine o custo que essa lâmpada representa, considerando o preço do kWh igual a R$10. Novamente a definição, energia, potência vezes tempo. A lâmpada é de 100 watts e funciona acesa durante 20 horas. Multiplicando isso, acharemos 2.000 watts-hora. Como eu quero em kWh, dá 2 kWh. Ele quer saber quanto eu vou gastar, já que o preço de 1 kWh é R$10. Ora, se eu gasto 2 kWh e cada kWh é R$10, basta multiplicar. Eu vou estar gastando R$20. Ok? Seguindo aqui em frente. Associação de resistências.
No primeiro circuito aqui temos uma bateria alimentando duas lâmpadas ligadas em série, porque a energia vai passar de uma lâmpada depois para outra lâmpada. É um caminho único. Aqui o desenho, o circuito, né? E aqui temos que a energia da bateria, o potencial da bateria é igual ao somatório de uma lâmpada, o potencial de uma lâmpada com o potencial de outra lâmpada. Estão ligados em série. A corrente é a mesma, quer dizer, a corrente total do circuito é a mesma em 1 igual em 2. A resistência total vai ser o somatório das duas resistências, ok? Isso é o circuito ligado em série. O circuito em paralelo, não, a potencial da lâmpada chega nas duas lâmpadas ao mesmo tempo, ok? Aqui o circuito, né? Ó, a bateria alimenta uma resistência, alimenta outra resistência. Logo, o potencial chega nas duas lâmpadas ao mesmo tempo. Então, V é igual a V1 igual a V2. Agora, a corrente é dividida. Parte da corrente passa em I1, a outra parte passa em I2. O total da corrente é I1 mais I2. Porém, a resistência do circuito, a resistência equivalente, é usada por essa fórmula. O inverso da resistência equivalente é igual ao somatório da inversa de R1 e a inversa de R2. Você vai estar calculando a resistência equivalente através dos exercícios, teremos uma melhor compreensão. Aqui, equipamentos de medição. Para medirmos o circuito, podemos medir a corrente elétrica através de um amperímetro, o voltímetro para medir o potencial elétrico não está aqui, mas o ohmímetro mede a resistência do circuito ou dos componentes, ok? Existe um equipamento que faz tudo isso, que é o chamado de multímetro, que ele é ao mesmo tempo amperímetro, voltímetro e ohmímetro, e outras funções. Aqui, ó, o amperímetro é ligado em série no circuito. Repare que tem uma carga. O amperímetro não pode ser ligado num circuito ligado sem haver uma carga, porque senão estaremos queimando nosso amperímetro, porque a corrente vai ao infinito, né? Até queimar o amperímetro e a própria fonte. Então tem que haver sempre uma carga no circuito. E colocamos sempre o amperímetro na maior escala possível e abaixamos a escala de acordo com a necessidade. O voltímetro já é um equipamento menos sensível, é mais difícil queimar o aparelho. Mas a mesma coisa, procure ligar ele na maior escala. Normalmente não queima se estourar a escala, mas é bom evitar, porque pode queimar se você botar uma escala muito baixa e o potencial elétrico do circuito for muito alta. Também pode queimar. É menos risco, mas pode queimar. Aqui você liga em paralelo. Se o amperímetro se liga em série, o voltímetro está sempre ligado em paralelo, ó. Ligado em paralelo ao circuito. Você pode medir a potencial da bateria ligado em paralelo, sempre em paralelo, o voltímetro. Porque se tem uma resistência infinita, se você botar em série, você abre o circuito. Então, sempre ligado em paralelo o voltímetro. O ohmímetro não está aqui. Normalmente a gente mede o ohmímetro em circuito, componente por componente, fora do circuito. Não é comum a gente usar um ohmímetro no circuito. Normalmente você mede a resistência com o equipamento fora do circuito. Para medir dentro do circuito, normalmente a gente mede a corrente, o potencial elétrico e deduz o valor da resistência. Seguindo aqui em frente. Agora sim, temos um exercício de circuito em série e circuito paralelo. Inicialmente aqui é um circuito em série, 3 lâmpadas ligadas em série, cada uma de 2 ohms. A resistência total vai ser o somatório das resistências. 2 mais 2 mais 2 dá 6 ohms esse circuito em série. O outro circuito é a mistura de um circuito série e paralelo. A lâmpada A e a lâmpada D estão ligadas em série. E acrescentada ao circuito, existe 2 lâmpadas ligadas em paralelo. Para calcularmos a resistência equivalente, aqui foi feito em 2 fases. Primeiramente, pegou as 2 lâmpadas em paralelo e calculou a resistência equivalente. Ó. O inverso da equivalente das paralelos é inverso RB com o reverso da RC. Você calcula a resistência de B e C. Aqui, ó. Que dá 1,5 ohms. Essa é o valor da resistência equivalente das lâmpadas em paralelo. Você vai somar 1,5 mais as 2 lâmpadas que estão ligadas em série. 2 mais 2 mais 1,5. Você vai achar o total da resistência do circuito igual a 5,5 ohms, que é a resistência total do nosso circuito. Seguindo aqui, mais exercício.
Três resistências ligadas em paralelo a uma bateria de 12 volts, calcule a resistência equivalente da associação, as correntes I1, I2 e I3 e a corrente total do circuito. Como o circuito são três resistências ligadas em paralelo, então usamos a fórmula inversa resistência equivalente, é o inverso da resistência 1, inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3, substitui, você vai calcular isso, vamos achar a resistência equivalente de 2,86 ohms, resistência equivalente do circuito. Agora podemos calcular a corrente. A corrente de cada que vai passar em cada resistência é o potencial da bateria, que é 12, dividido por R1, 12 dividido por 5, o segundo 12 dividido por 10 e o terceiro 12 dividido por 20. Vamos achar a corrente 2,4 para I1, 1,2 para I2 e 0,6 ampere para I3. Se você somar essas três correntes, vai encontrar o total de 4,2 ampere. Outra forma de você calcular a corrente total, né, como eu fiz aqui somando, seria você pegar o potencial da bateria, que é 12 volts, dividido para a resistência equivalente que nós calculamos outrora, que é 2,86. Se você dividir isso aqui, você vai achar os mesmos 4,2 ampere que nós somamos aqui, ok? Esse é um circuito em paralelo. Seguindo em frente, vamos estudar agora resistência interna dos geradores. Levando-se em conta a resistência interna do gerador, percebemos que a DDP entre os terminais é menor do que a reforço eletromotriz devido à perda de DDP na resistência externa. É o seguinte, o gerador ele fornece uma força eletromotriz digamos, maior, mas se você medir o potencial, você não vai medir exatamente o que deveria fornecer o gerador, porque há uma resistência interna do gerador. Isto é, se você olhar aqui ao lado, ó, você vê o símbolo de fonte aqui do gerador, mais uma resistênciazinha Rzinha. Então, o E não vai ser máximo. Se você medir os terminais do gerador, vai medir um potencial menor, devido à perda dessa resistência interna do gerador. Porque o gerador não é perfeito, ele possui uma resistência interna. Então, se nós pensarmos isso aqui como um circuito, nós teremos que a força eletromotriz do circuito é igual a R vezes I, que é o mesmo o aqui que a gente mede, né, o potencial elétrico, R vezes I, mais a resistência interna do gerador vezes a corrente, ok? Esse é o circuito. A resistência do circuito, R, vezes a corrente do circuito, mais a resistência interna do gerador, vezes a corrente. Nós temos aqui a análise do circuito. Se você vai medir o potencial aqui no gerador, você vai estar medindo também o potencial sobre o R do circuito. Então, eu posso dizer que o U, que é o potencial do circuito, é igual a força eletromotriz E, menos resistência interna do circuito, vezes a corrente, ok? Aqui ele diz que a corrente total é o somatório da força eletromotriz. A gente pode pensar que são vários geradores, né? Por exemplo, várias baterias divididas pelo total das resistências, ok? Bem, a gente vai entender melhor isso aí vendo o nosso exercício, para ver a compreensão total de como funciona um circuito com gerador. Aqui temos um gerador de força eletromotriz de 10 volts, resistência interna de 0,5 ohms, é ligado a um circuito de resistência de 2 ohms. Calcular a intensidade da corrente, a diferença de potencial entre os extremos do circuito externo, a potência total que o gerador fornece e a potência absorvida pelo circuito externo. Aqui, ó, temos aqui a força eletromotriz 10 volts, a resistência interna do gerador de 0,5 ohms e a resistência do circuito de 2 ohms. Ele pede para calcular a intensidade da corrente. Basta a gente usar aqui, ó, dedução do circuito, que é a força eletromotriz, é resistência do circuito, Rzão, vezes I, mais resistência do gerador, Rzinho, vezes a corrente. Eu tenho que a força eletromotriz é 10 volts, a resistência do circuito é 5, vezes a corrente, a resistência interna do gerador é 0,5,
Com isso, nós conseguimos calcular a corrente do circuito, que é 4 amperes, resolvendo a equação. O item B pede para calcular a diferencial de potencial entre extremos do circuito externo. Isto é, se eu meter a ponteira aqui, ó, no circuito, nós estaremos medindo o valor de U, que é a diferença de potencial entre os extremos do circuito externo, que vai dar justamente o R vezes I. A resistência do circuito vezes a corrente do circuito. A resistência que eu digo de circuito é só a carga, tá? Não estou levando em conta a resistência do gerador. Então, ó, U é igual a R vezes I. É 2 ohms vezes 4 amperes, que eu já calculei, dá 8 volts. Logo, ó, o gerador fornecia 10 volts, mas a carga do meu circuito só consome 8 volts desse gerador, que o restante 2 volts é consumido pela própria resistência interna do gerador. Ok? Seguindo isso aqui, o item C pede a potência total que o gerador fornece. A potência total é a força eletromotriz do gerador, que é 10 volts, vezes a corrente, que é 4 amperes. Teoricamente, quer dizer, o gerador deveria fornecer 40 watts. Ele fornece. Só que parte desses 40 watts é consumido pelo próprio gerador. Agora, o circuito mesmo, qual a potência absorvida pelo circuito externo? É U vezes o Izinho. U que eu calculei, né, o diferencial de potencial, que dava 8 volts, vezes 4 amperes, que é a corrente de circuito, dá 32 watts. Logo, ó, 32 watts é a potência consumida pela carga do meu circuito. O restante, os outros 8 watts que sobram, é consumido pela própria resistência interna do nosso gerador. Ok? Fazendo isso, nós concluímos nossa aula de introdução à eletrodinâmica. A eletrodinâmica é um assunto muito mais amplo, mas, assim, de forma bem corrida, nós fizemos uma introdução à eletrodinâmica para o nosso curso de instrumentação para o ensino de Física 1. Um abraço.